flash, fantástico, épico, maravilhoso, apaixonante, vibrante, sensacional, impressionante, Black Clover de número 119 foi tudo isso que eu estou lhe dizendo logo no início do vídeo. Haruwardo, domo, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar a verdade, sem dúvidas, respeita o futuro Rei Mago, porra! Porque eu fiquei com o pelo arrepiado desde o começo até o final desse episódio. Tô com uma hype pra ver como vai ser a adaptação do próximo, porque vai ter umas lágrimas mais do que já teve nesse, porque esse episódio veio tudo. Ele teve pitadas de romance, foi emocionante, ele foi épico em cenas de aventura, cenas de ação. Sério, Black Clover é um dos melhores animes shounen, não importa o que as pessoas digam, ele é porque eu tô dizendo. E eu fiquei apaixonado, porque Yami, eu já sabia que ele era foda, ele é um dos meus personagens favoritos, sou fanboy mesmo, pago pau, já disse no vídeo. E nesse vídeo, eu só ressalto que se não fosse por ele, teria todo mundo sido exterminado. O Asta já tava pressionado, tava sem a Black Form, o Yuno também tava sendo pressionado pelo Akuma, a Sekre não poderia ter curado o Asta, então o corte dimensional imbuído das sombras Equinox, feito pela Mana Zone, foi o que salvou todo mundo, sejamos honestos. Pra todo caso, quando começa a tocar Haruka Mirai, a gente foi a loucura, porque a gente sabe que Haruka Mirai toca muito quando é o Asta, digamos, no momento épico, junto do Yuno, mas começou a tocar com o Yami. E sério, a cena do cigarro caindo, digamos que o Yami motivado, como se o Julius tivesse falado, eu sei que você dá conta, ele só fala, Mana Zone, corte imbuído das sombras. Equinox! Sério, foi de arrepiar, porque a partir daí a gente viu que seria o extermínio do Akuma. Em todo caso, irei falar com vocês dessas e muitas outras cenas, tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, porque Black Clover é isso, né? É maravilhoso, é impressionante, a gente fica fascinado a cada episódio. Eu vou ressaltar algumas cenas que eu acho bem especial, porque o episódio desde o começo até o final ele teve várias coisas legais. Deveria destacar já o Yami no começo do vídeo, vou falar um pouco de como o Yuno manipulou o Asta, isso é algo evidente nesse episódio, foi algo necessário que ele fez, você vai entender ao longo do vídeo. Para todo caso, vou falar do Miriere, do Patori, do Rihito, e também acredito que vou falar do chip novo, porque sério, Sekre e Asta é o verdadeiro chip dessa obra, e não importa, não importa Mimosa, a verdadeira best girl é a Nero. Para todo caso, vamos logo então falar sobre Black Clover, seu episódio de número 119, mais conhecido como A União de Todas foi a força para acabar com o Akuma no Arco dos Elfos. Uma das coisas que eu já quero enfatizar logo no começo do vídeo é que realmente a união de todos que possibilitou a vitória, mas um fato que é inegável é que se não fosse pelo corte dimensional imbuído das sombras, todos teriam sido exterminados. Sejamos sinceros, o Yami é o futuro Rei Mago, ele merece esse título, ele tem que pegar o título de MVP do arco, porque se não fosse pela técnica dele, o Asta não teria conseguido se recuperar, ter usado a Black Form para exterminar o Akuma. Então foi uma combinação perfeita dos touros negros junto de todos os cavaleiros elfos. Foi aquela cena que a gente fala, uou! Tipo isso, porque foi uma cena que você fica sem reação, pelo fato do que, vamos por partes. A gente viu que o Akuma estava numa vantagem, todo mundo estava perdendo, digamos que no andar de cima, e acontece que ninguém mais iria conseguir adentrar aquele andar pelo fato que a magia do Akuma se expandiu. E acontece que o Yami vai tentar utilizar-se do corte dimensional da onde ele está mesmo, porque senão a situação vai acabar. Ele está percebendo que provavelmente se não for a magia das sombras para acabar com o Akuma, é só a anti-magia. Então ele já lembra do Asta, mas para isso ele tem que servir de suporte para que o Asta possa finalizar. Então ele vai tentando usar a trajetória pelo Ki, só que mesmo assim ele não consegue. Mesmo com o suporte da Charity vendo onde está o Akuma, onde está o ataque, ele também não consegue. Então acontece uma das cenas mais fantásticas, pelo fato de ter vindo através de um flashback para motivar o Capitão dos Touros Negros. Por conta que vemos uma conversa do Julius com o Yami, e a gente já pensa, caraca, flashback nessa hora, e acontece que foi um flashback muito importante, pelo fato de que o Yami parecia estar pressionado, ele derruba o cigarro, ele está tentando se concentrar, digamos que a concentração, o nível de magia dele está totalmente descomunal para o humano, a própria Charity fala isso, só que ainda é muito longe a distância, e acontece que temos lembrado da conversa, o Julius falando, eu escolhi você como cavaleiro mágico, como capitão mágico, porque eu reconheço suas habilidades. Não importa o que digam, eu te observei e sei que você dá conta. Era como se o Julius estivesse ali em espírito, em mensagem, falando que você pode conseguir atacar dessa distância, você vai conseguir ajudar, você vai conseguir acabar com aquele Akuma. E foi isso, digamos que a palavra, a memória necessária, porque o Yami, depois daquele momento, só se pressiona Haruka Mirai, começa a tocar, daquele momento em diante a gente pensou, caraca, o que vai acontecer? A gente já tá tipo entrando no clima da hype. E daí ele só fala, Mana Zone, corte dimensional imbuído das sombras, Rigan! E daquele momento, basicamente, foi o extermínio do Akuma, pelo fato de que a distância perfurou paredes, andares,
e acabou cortando o Akuma ao meio. E quando gera a cena de todos, tipo, perplexos, a gente tava tipo assim, ó. Foi bem assim que a gente tava, ó. Uou! Tipo, era isso que a gente tava, porque eu não tinha reação. Eu, tipo, só gritei no meio da cena, porque basicamente era isso. Foi essa reação, basicamente, que você viu aqui no vídeo, que foi tipo isso que eu tava quando eu vi a cena. Pelo fato de que o Yami, ele se provou, tipo, ser um gênio. Afinal, era uma distância enorme, ele tinha que se concentrar em um ponto específico. Ele utilizou-se da Mana de Zone, algo que nunca foi visto por ele ao longo de Black Clover até o momento atual. A luta contra o Patori, eu acredito que ele usou só do Ki, ele só preveu a trajetória, mas não lembro dele ter usado a zona de mana. Então, realmente, eu acredito que foi a primeira vez que ele utilizou-se dessa técnica. E foi épico, porque o Yami tinha que mostrar que ele é o cara, ele tinha que mostrar por que ele é um personagem tão aclamado pelos fãs de Black Clover. E ele mostra através dessa cena porque tendo cortado o Akuma ao meio, possibilita, digamos, uma reviravolta para os Cavaleiros Mágicos. E a partir de agora, a gente vai falar da cena em que Asta finaliza com o suporte de Nero. E para falarmos da cena em que Asta acaba exterminando o terrível Akuma, devemos falar do chip novo. Por conta que vocês já sabiam, né, que eu shippava a Sekiri com o Rei Mago. Mas fazer o quê? Pelo que a gente viu já dessa cena, nesse episódio, o Rei Mago não vai continuar, como ele mesmo disse em episódios passados. Por hora, ele está liberado do selo, só que acontece que ele foi gravemente ferido, ele pode ter tido um sono profundo, só que acontece que ele já não é mais dessa época. A gente já vê, digamos, que ele virou uma estátua, ele foi selado, ele não tem mais o corpo como, por exemplo, de um humano, como o Astro Yuno, e acontece que a gente vê que ele está se quebrando ao tempo que ele utiliza-se de magias de nível muito forte. Ele está vivo pelo fato das pedras mágicas. Então acontece que, possivelmente, ele infelizmente vai partir quando esse arco acabar. E acontece que quem vai ser o novo chip da nossa querida Sekiri? Vai ser o nosso querido futuro Rei Mago, vai ser o Asta. Por conta do quê? A gente viu que foi fantástico esse fanservice, foi fantástico esse chip. Não importa Mimosa mais, Noire, a Sekiri virou a minha best girl da obra. Afinal, a gente vê que ela, na hora, vai, segura no Asta, coloca a magia de cura, ela está selando os danos que o Asta teve no corpo, assim possibilita com que ele utilize-se do poder da Anti-Marrow, e isso foi algo interessante. Como eu falei, a Sekiri pode utilizar-se de uma possível magia de cura, não é do mesmo nível da Mimosa, mas é uma magia de primeiros socorros que possibilita com que o protagonista possa se quebrar mais um pouco, com que ele deixe o capetão, o demônio, dominar mais o corpo dele com a antimagia. E acontece que a gente vê que agora depende dele. E daquele momento em diante foi muito legal, foi muito emocionante, porque a Sekiri fala simplesmente uma frase que motiva o protagonista a continuar de pé. E foi muito emocionante essa cena, porque a Nero só fala Mahou Teni, Naru deixou. E acontece que ele fala, tipo, hi! E acontece que foi fantástico, por conta de que eles utilizam-se de uma arte muito bela, de imagens desde o começo da jornada do Asta, desde o momento que ele entrou para os Touros Negros, desde o momento que ele é considerado o rival do Fuegorio, desde o momento que o Nozero reconhece ele como rival, junto do Yuno. Então tudo isso foi feito uma arte muito bonita na cena. E acontece que isso tudo são lembranças que motivam ele a ficar mais forte, a superar, mostram vários fatos da jornada dele, de todos os arcos, de todas as cenas que ele teve impacto junto da Nero, observando ele, torcendo por ele, apostando nele. E acontece que na cena que mostra o Lumière do olho dela e volta daí, troca para o olhar, digamos que sendo o Asta, o foco, a silhueta no olho dela, era como se ela achasse, digamos que alguém que ela quer ajudar a partir de agora. É como se ela achasse um futuro candidato a assumir o posto do Lumière. E é muito épico, porque daquele momento ainda estava tocando tipo Haruka Mirai, yeah! E acontece que tipo o Asta só fala Imade Kokode Genkai o Koero! E acontece que ele utiliza-se da Black Form Level 2, ele vai com tudo e acaba perfurando e corta o Akuma ao meio, e assim acaba o episódio na cena do Asta, totalmente determinado, tendo finalizado esse terrível inimigo, junto da Nero surpresa, olhando para ele, totalmente confiante. Foi fantástico, é isso que eu posso falar. Eu me apaixonei mais ainda por Black Clover, é por isso que essa obra é maravilhosa, por isso que o arco dos elfos, até o momento, é o melhor arco de Black Clover. E é isso que eu posso dizer, foi uma cena que a gente arrepiou o pelo do nosso corpo inteiro, se torna um dos melhores episódios da obra, se não o melhor, eu diria que se tornou o meu episódio favorito, e o episódio se conclui assim, com essa hype para o próximo episódio para vermos o desfecho. Afinal, Asta acabou com o terrível inimigo que elfos e cavaleiros mágicos acabaram tendo que enfrentar. Sem dúvidas, pense comigo, esse episódio foi épico do começo até o final porque eles souberam utilizar-se, eles fizeram muito bem todas as cenas.
eles colocaram um flashback de uma maneira que motivasse um personagem principal a causar a vitória, digamos que para o protagonista finalizar. A gente viu que se não fosse pelo apoio de todos, essa vitória não seria possível. Afinal, o Asta foi incrível, ele foi anti-magia, foi o que possibilitou a vitória, só que ele escolheu o golpe final. Foi graças ao Yuno ter ganhado tempo, foi graças à magia de cura da Segre, foi graças ao corte dimensional do Yami, foi graças ao Rihito junto do Lumiere que serviram de suporte, curando e protegendo a todos que isso foi possível. Porque tendo protegido e curado a todos, a gente viu que o Yami teve, digamos que, uma proteção, a Charity ficou em volta dele. Assim, ele faz o corte dimensional que possibilita ir para o Akuma. Assim, eles criam uma vantagem, o Asta fica curado e consegue finalizar o Akuma. Então, digamos que todo personagem que estava no Palácio das Sombras teve sua importância para que a vitória surgisse. E eu acho que isso foi fantástico, porque mostra uma união de todos, foi a forma para que fosse possível a vitória. E isso deve ser enfatizado. O protagonista foi importante, mas foi graças ao apoio de todos que foi possível eles vencerem a batalha. E eu gostei de Black Clover ter feito isso, que não é só o protagonista, digamos que, fazendo algo milagroso. Ele precisou do apoio de todos, e isso é algo que eu gosto dos animes, principalmente quando é mostrado através de como foi no episódio. E eu diria que eles sabem utilizar quando é Haruka Mirai. Haruka Mirai havia sido tocado na luta do Yuno e do Asta contra o Rihito, e foi tocado novamente aqui no arco do Elfo no final. Eu acho que foi muito importante porque a luta do Rihito lá contra o Asta e o Yuno foi uma luta que, de certa maneira, foi o primeiro arco, assim, do arco dos elfos, o primeiro ato a ter sido finalizado. E acontece que, a partir daquele momento, a gente já viu que ainda tinha luta contra os elfos, mas o foco já estava indo para o Akuma. A gente percebe que demorou um pouco, mas aquela foi a grande luta dos elfos. E acontece que foi agora para o final, e foi usado o Haruka Mirai de volta. A obra sabe utilizar-se da primeira OP para causar hype e nostalgia para os fãs, um fanservice. E eu acho que foi a melhor trilha sonora, falando em termos de soundtrack, eu acho que desde o começo até o final eles souberam utilizar. Quando o Asta e o Yuno, eles digamos que estão preparados para lutar contra o Akuma na combinação de magia de vento com anti-magia, a gente viu que ficou numa trilha sonora bem legal de 15 segundos, mas daí eles cortam para ir para a segunda parte do episódio, afinal a comercial, não é mesmo? Quando é passado na televisão, então Black Clover tem que fazer aqueles cortes de metade do episódio. Acontece que eles souberam utilizar, foi tipo, a gente queria ouvir mais da trilha sonora e acontece que daí foi mudado para outra. Mas, sério, foi tudo importante, foi, digamos que um episódio muito bom, do começo até o final, ele teve de tudo. Emoção, pitadas de romance, ele teve aventura, protagonismo. Eu fiquei apaixonado por esse episódio, estou totalmente satisfeito. Mas agora, acredito que eu ainda vou citar algumas cenas que devem ser olhado com um olhar atento, que foram importantes também. A cena em que irei destacar com vocês agora é a cena que salvou geral e possibilitou, digamos, a reviravolta para os Cavaleiros Mágicos junto dos Elfos. Foi a cena de Rihito e Lumiere utilizando-se de um dos poderes da espada do lar demoníaco. Por conta do quê? A gente sabe que um dos poderes é armazenar magia, só que a gente viu que é possível conceder magia para a pessoa que tem laços com o usuário que está utilizando-se da espada. Ou seja, armazenando a magia do Lumiere, o Rihito pôde utilizar-se da magia dele para enviar para os companheiros elfos, fazendo com que uma camada de proteção surgisse. Assim, a magia do Akuma não iria afetar eles, tendo em vista que o Lumiere tinha uma vantagem contra o Akuma e, digamos, não iria ser destruído, não teria problemas. Afinal, ele tem, digamos que o poder do outro mundo, ele tem as pedras mágicas, além de uma magia de luz, então ele tinha uma vantagem. E assim, eles utilizam-se de uma magia combinada pelo poder da espada demoníaca, e assim é concedido graças ao laço, digamos que ele tem, é possível, digamos que os companheiros tenham, digamos que essa proteção, essa magia. E eu acho que foi legal, porque a gente sabia que a espada armazena magia, só que tem algumas regras, tipo, você tem que ter um laço, talvez com a pessoa, só que a gente viu que você pode conceder essa magia, digamos que para a pessoa, então não é, digamos que uma espada que só suga a magia e você pode contra-atacar, tem vários outros poderes, e isso foi legal que a gente viu pelo Rihito. Possivelmente o Asta vai saber utilizar-se desses poderes se ele tiver essa espada novamente dada para ele. Mas para todo caso, a gente viu que foi muito épico, porque todos os Cavaleiros Mágicos, por mais que tenham tido os problemas com elfos, acabaram resgatando eles, porque a gente viu que o Nozero já pegou todos, a gente viu que a Mereoreona, ela surgiu usando a zona de mana para tentar atacar aquela magia do Akuma, então foi fantástico, porque a gente viu que todos estavam fugindo, eles estavam situando as pessoas que não sabiam ainda da situação do Palácio das Sombras, e assim a gente vê que todos estavam a salvos por conta que cada um tinha um elfo junto ao lado. E assim eles estavam com uma camada de proteção em volta do corpo graças ao corpo do elfo.
E isso foi muito importante porque assim eles não seriam devorados pela magia do Akuma. Só que a gente viu que a magia ainda estava tentando atacar o Lumiriar e Urihito. Só que acontece que o Patori mostrou que ele não ia deixar que isso acontecesse mais, porque ele já havia duvidado uma vez, e agora ele não vai duvidar desse laço. E acontece que ele mostra que por mais que ele também tenha um Gurimoaro de 4 folhas, ele se sente, digamos, que inferior ao poder, digamos, que do Urihito, do Lumiriar, por conta que eles estão em outro nível, e eles, mesmo tendo o Gurimoaro de 4 folhas, não chegam a esse nível de magia. Por isso, a gente viu a insatisfação do Yuno no episódio passado, porque ele também possui esse Gurimoaro e ele não consegue chegar no mesmo nível deles. E foi legal porque ele utiliza-se agora da magia, digamos, demoníaca, junto da magia élfica, e acontece que assim ele consegue repelir os ataques que iriam, digamos que na direção do primeiro Rei Mago junto do líder dos elfos. Então foi legal, porque a gente viu que o Patori poderia não ter o poder para atacar o Akuma, mas para repelir ao menos ataques ele conseguiria, ou seja, ele serviu também de um ótimo suporte. Então sério, foi muito fantástico essa parte, porque mostra, digamos, que todos foram importantes, que a amizade linda, você quase shippa, digamos que esse triângulo amoroso, o Urihito, Lumiriar e o Patori. Eu disse quase shippa, porque a gente sabe que o nosso querido Urihito, ele é comprometido, não é mesmo? Mas, para todo caso, acredito que tendo ressaltado essa cena, vamos falar sobre outra cena impactante. Vale notar que a introdução do episódio foi mudada, isso mesmo, para quem achava finalmente a introdução acabou, nananina não, meu querido Kohai. A introdução continua sendo a mesma, só que com uma narrativa nova e cenas novas. Vemos que agora eles falam o nome do Rei Mago e que ele era um príncipe e iria se tornar uma lenda por ter salvado o povo do reino de Clover contra a ameaça demoníaca. Mostram imagens, digamos que do Urihito na versão demônio, né, aquele corpo, e acontece que mostra, digamos que a cena do Rei Mago, o rosto dele aparecendo. Então possivelmente essa é a nova introdução que a partir de agora será mostrado todo episódio de Black Clover. Acho legal porque pelo menos a introdução clássica não acabou, só tem uma narrativa nova. Para todo caso, tendo ressaltado isso, acredito que agora vamos falar sobre outra parte importante do episódio. Sem dúvidas, acredito que praticamente tudo ressaltado aqui no vídeo sobre o que eu queria falar com vocês do episódio de número 119 de Black Clover. Eu acredito que para ressaltar eu falo da genialidade e manipulação do Yuno que eu já falei até no vídeo. Por conta do que? Ele tinha gás, ele tinha mana, ele tinha proteção, digamos que do Urihito, do Rei Mago, e ele ia conseguir, digamos que, continuar batalhando. O problema era o Asta que já estava chegando no limite do corpo dele. E a maneira com que ele viu que ele poderia fazer com que o Asta continuasse se movendo era provocando. Tipo, como você acha que vai se tornar um Rei Mago se você não consegue nem controlar seu poder máximo? Se você continuar aí sem gás, eu vou ir pra frente. E por mais que pareça uma provocação boba, não foi nada boba. Porque a provocação do rival motiva o outro a continuar de pé. Então o Yuno sabia a condição do Asta, só que ele sabia o quanto o Asta era necessário graças a Anti-Mahou. Então fazendo essas provocaçõezinha boba, o Asta, digamos que superava seus limites. Então o Yuno soube manipular o Asta. Isso é algo que deve ser enfatizado no vídeo. E acontece que o Yuno mostra sua genialidade pelo fato de que ele pega os restos da magia ao redor do Palácio das Sombras e acontece que ele funde com a sua magia de espírito de vento e cria uma espada graças a tudo isso. E assim ele cria uma vantagem contra o Akuma. Não é uma Anti-Mahou, mas é uma magia que ao menos consegue repelir os ataques como o Patori estava fazendo. E nesse momento ele mostra que ele teve uma ótima evolução e está utilizando-se de magia de espada. Algo que possivelmente é graças ao filho do Urihito, como o Lumiriar pensou, ou graças a sua irmã que tinha possivelmente essa magia, porque se é filho do Urihito, ele possivelmente pode ter dado essa magia, tendo em vista que o Urihito tinha essa magia, não é mesmo? Então acontece que foi incrível porque a gente viu que o Yuno foi para mais um nível graças ao filho do Urihito que estava em si graças à fusão de elfo. E naquele momento em diante, a gente viu que o Asta só fala Yuno e percebe o rápido progresso do seu rival. E daquele momento em diante, ele pensa, ah, eu não vou perder para ele não, eu que vou me tornar o Rei Mago do Reino de Clover. E acontece que ele infunde, ele controla a magia que ele não estava conseguindo controlar. E assim ele utiliza-se do level 2 da Black Farm, criando mais um chifre e aumentando o volume, aumentando o crescimento, a sua espada fica em um nível maior. E assim ele vai para outra Black Farm, onde a gente vê que assim eles conseguem fazer várias combinações e derrotam o Akuma. Sem dúvidas, foi impressionante, acredito que ressaltei agora tudo. O fato que o Yami foi o MVP do episódio, ele possibilitou que todos pudessem, digamos que, se motivar para acabar com o Akuma de uma vez por todas. A gente vê que a união possibilitou a vitória, como eu já disse. A Secre foi best girl, digamos que, do arco e possivelmente
vai virar a best girl agora da obra. Eu quero ver mais dela, por conta que é uma personagem que já tem o meu carinho imenso. A gente viu a forma como ela confia inteiramente no Asta. Ela vê que o Asta é o próximo Lumière, isso é algo que deve ser enfatizado. A gente vê que ela considera ele um Baka, mas é um Baka que quer conquistar os sonhos, os objetivos. E acontece que ela acredita que ele pode conseguir isso. A cena do Lumière, digamos, sorrindo, confiante de que o Asta iria conseguir, digamos, que vencer o seu poder, iria ter a posse do controle, foi algo legal. A gente viu também que ele salvou o Asta em um momento, que ele seria devorado pela magia do Akuma. Isso foi bem legal, porque coitado do Rei Mago, depois ele foi jogado contra a parede e o Asta pede desculpas. Foi muito legal, porque ele teve daí que se recuperar muito rápido para servir de suporte para todos ali, para o Urihito. Um fato que deve ser enfatizado é o rápido crescimento do Yudo e do Asta. Eles, digamos que superaram seus limites. Graças aos poderes que eles já tinham, eles utilizaram-se do poder total do momento atual que eles poderiam. E acontece que foi um fato interessante, porque como o próprio Patori disse, como é que eles podem progredir tão rapidamente? Isso é algo enfatizado por conta de que eles são humanos, devemos lembrar disso. Por mais que eles tinham uma fusão, digamos que de elfo ou um Akuma dentro de si, que deve ser enfatizado, porque já estavam, digamos que no topo dos poderes deles. Eles conseguiram superar os limites deles e agora a gente verá se terá consequências. Se a fadiga será enorme, se eles ficarão exaustos, ou se eles só precisarão de uma magia de cura para se recuperar totalmente. Para todo caso, a mana ilimitada a gente sabia que foi graças ao elfo. A Anti-Mahou, a gente viu que teve várias consequências para o corpo do Asta, mas possivelmente a Mimosa usando da magia de cura, ele se recupera rapidamente. Isso é o que eu acho. Mas então, praticamente tudo ressaltado, a gente teve pitadas de romance, drama, aventuras, cenas fantásticas, digamos que, de principais personagens que a gente tanto ama. E acredito que assim a gente vai para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? No próximo episódio de Black Clover, provavelmente veremos o desfecho desse grande arco. Afinal, o episódio de número 119 se tornou um dos melhores, meu favorito. Só que o 120 tem que dar um clima, digamos que de emoção também, como deu esse. Pelo fato de que, possivelmente, a gente vai ver agora o desfecho dos elfos, tendo em vista que acabou essa grande batalha contra, digamos que, a grande ameaça. Veremos as consequências para o reino de Clover. Veremos a nova rival amorosa de Noara. A gente verá mais da Secret. Veremos a relação agora dela e de Asta. A gente vai ver várias cenas que serão muito bonitas no próximo episódio. Além de possivelmente vermos ainda o desfecho mostrando ali do Akuma e talvez do Akuma do Asta. Tendo em vista que o olho do Asta demonstrou, digamos, que o Akuma que vive dentro dele, graças a Anti-Mahou. Então, possivelmente, a gente vai ver também mais o protagonista, o que ele vai fazer a partir de agora. Então, sério, o próximo episódio vai ser muito épico também, vai ser bem legal, porque vai ser o desfecho do arco dos elfos, ali da batalha do Akuma, só que vai ir pra uma parte muito boa, que vai começar a ter, digamos que, um desenvolvimento em outros personagens legais, ainda vai ter ligação com o arco dos Akumas. Então, digamos que a parte de Akuma vai continuar a partir do próximo episódio, porque vai se desenvolver mais agora. Acredito que esse só foi o primeiro de grandes coisas que vão acontecer. Digamos que foi um desfecho de um primeiro ato de Black Clover, só que faz ligações para o que vai acontecer a partir de agora, graças ao que foi mostrado. Seja em Akuma, seja em Novos Reinos, como um possível Rei Mago. Para todo caso, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?